Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui e que a casa está cheia hoje. A palavra já está preparada. Deus me deu uma palavra. Mas, pastor Leandro, passe aqui. Nós vamos estar orando nesta noite pelo servo do Senhor. Esta palavra que o Senhor me deu, quem sabe não é para hoje. É para outro sábado. Mas hoje quem vai pregar é o pastor Leandro no meu lugar. Mas a palavra está aqui. Mas eu creio que nesta noite o Senhor tem algo para nós. Eu creio que nesta noite o Senhor tem algo para nós. Eu não sei o que o Senhor tem colocado no coração do pastor Leandro. Mas eu sei que Deus tem o melhor para nós. Nós viemos nesta noite para adorar ao Senhor. E vocês sabem, vocês me conhecem. Eu vim adorar ao nome do Senhor. Eu vim glorificar ao nome do Senhor nesta noite. Como diz, nós somos pentecostais. Nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, nós devemos adorar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor querido, eu coloco o Teu servo, Jesus, nas Tuas mãos. Deus, querido Pai, eu não sei o que Tu tem para nós nesta noite, Senhor. Mas nós estamos aqui, Jesus, para ouvir a Tua voz, Jesus, a falar conosco. Deus, abençoa o Teu servo, Jesus, usa nas Tuas mãos, Pai. Deus querido, Senhor amado, abençoa cada jovem que adentrou este lugar, a cada visitante que aqui adentrou, Jesus amado. Toma nas Tuas mãos, Jesus amado, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja mais uma vez, queridos jovens, com a paz do Senhor. A responsabilidade aqui é grande, não somente por estar substituindo a irmã Vanice, que com certeza tem uma palavra de Deus, mas também pela palavra que Deus colocou no meu coração, para a tua vida e para a minha vida. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até o 21. Nesta semana, pedi a Deus uma palavra para vir aqui. E terça-feira eu estava escalado para pregar, abri a Bíblia e Deus me deu esse texto aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero meditar contigo por alguns instantes sobre esse texto. Os irmãos encontraram? Amém. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante, que diz assim: Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Pode tomar os vossos lugares. Queridos jovens irmãos que aqui se encontram, liderança, é uma alegria estar aqui, ver vocês, ver esse bom grupo de jovens nesta noite, apesar do frio, e compartilhar com os irmãos esse texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Os irmãos que leem a Bíblia conhecem, esse texto foi escrito por Pedro para uma igreja que estava dispersa em muitos lugares do Império Romano, do mundo antigo. Estavam dispersos porque havia uma grande perseguição e que começou com os próprios irmãos judeus, que começaram a perseguir os próprios judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E nesse momento que Pedro escrevia, já estava generalizada a perseguição, inclusive pelo próprio Império Romano. E nós sabemos que a dor, a angústia, a perseguição e as dificuldades, elas tendem nos fazer parar, nos fazer ceder para tudo que vem de encontro à nossa fé. Pedro conhecia muito bem o que era perseguição, porque ele havia passado pelo Sinédrio, logo que Deus usou Pedro e João para curarem o enfermo na Porta Formosa. Pedro foi parar diante do Sinédrio. Pedro foi preso e a igreja orou e Deus abriu as portas da prisão e tirou de lá. Pedro viu e acompanhou os companheiros que ele tinha na obra serem presos, açoitados e mortos. E Pedro andava sempre ameaçado pela perseguição, que era uma realidade. Mas Pedro também conhecia, e muito bem, a Jesus, porque ele andou com Jesus. Ele foi um dos primeiros chamados por Cristo para ser pescador de homens. Ele negou Jesus e ele viu bem de perto o grande amor de Jesus, que disse às mulheres: vai e avisa primeiro a Pedro e aos discípulos. E o irmão Carlos falou aqui ainda há pouco as palavras de Jesus para Pedro: me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Então, queridos, Pedro não conhecia apenas o que era perseguição. Se tivesse algo que fosse abalar as estruturas da fé de Pedro, não era perseguição. E nós vamos ver que não havia outra coisa, porque acima de tudo, ele conhecia a realidade do amor de Jesus para com ele. A sua experiência com Jesus oferecia para ele um conforto que ele então estava compartilhando com a igreja da diáspora, a igreja perseguida. E ele então
dizia para a igreja essas palavras que lemos aqui. Irmãos, aquilo que vocês passaram no passado, vocês têm que lembrar que isso não pode ser empecilho para que vocês desfrutem do grande amor de Deus, porque vocês foram comprados por sangue precioso. Mas também no versículos 14 e 15 ele começa fazendo uma espécie de exortação à santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Porque o padrão de moralidade que nós devemos seguir, e os crentes da época deveriam seguir, era o padrão de Deus. E muitas vezes, aqueles mesmos cristãos e outras pessoas que depois leram essa carta, talvez tivessem seguido ou estavam seguindo outros deuses que influenciavam o povo a pecar ainda mais contra Deus. Mas ele estava dizendo, esse Deus que eu falo para vocês e que vocês conhecem, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus que se importa com cada um dos seus seguidores e conhece cada um pelo seu nome. Ele sabe das fraquezas de cada um. Mas em contrapartida, esse mesmo Deus espera que os seus seguidores sejam santos como Ele é santo, porque Ele é referência. Aplicamos em nós, queridos, quantas vezes nós olhamos para os homens como referências para as nossas vidas. Olhamos para homens falhos. Quando Paulo disse para Timóteo, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, olha, eu tenho forcejado, me esforçado para ser santo como Jesus. Então pode seguir esse meu caminho porque eu estou fazendo a minha parte, mas só ele escreveu desta forma. Nem Pedro teve coragem de escrever isso, mas ele diz, assim como está escrito, sede santo porque eu sou santo, palavras de Jesus Cristo. E então, meus irmãos, às vezes nós fazemos esse paralelo da nossa vida com a vida de alguém. Mas se aquele pode, eu também posso. Mas a Bíblia não nos dá esse direito de nós termos como referência homens falhos, mas Deus, Jesus, que é perfeito em todas as coisas. É nele que nós devemos nos focar, ter como imitação, para a nossa imitação, para não errarmos o caminho. Só Jesus Cristo é homem perfeito, a estatura perfeita. E nós estamos crescendo em santidade para chegar à estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. Ele também estava dizendo que havia risco deles voltarem para os hábitos antigos, as atrações pelas ofertas do diabo, o pecado, que tão de perto nos rodeia. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam passando dificuldades muito grandes. Inclusive, a história nos conta que Nero colocou fogo na cidade e colocou a culpa, lá em Roma, colocou a culpa nos cristãos. Não era uma perseguição simples, mas era muito pesada. Nero colocava as pessoas cristãs dentro... Agora esqueci o nome.
da arena, né? Para os leões se alimentarem deles. Quantos cristãos derramaram o seu sangue como semente? Outros eram queimados vivos. Mas Pedro incentiva aqui a santidade, total dedicação a Deus, para que, independente das circunstâncias, das perseguições, eles permanecessem firmes, porque o galardão, com certeza, estaria garantido para eles. Eu li num livro que um soldado estava na sua cabine fechada, enquanto cristãos perseguidos eram colocados nus na neve, em um grande campo de concentração. E de repente esse soldado começou a ver que cada um que morria, os anjos vinham e recolhiam a alma destas pessoas. Mas existiam aqueles cristãos sem fé, que quase ao morrer eles corriam na cabine do soldado e diziam: eu nego, eu não quero morrer desta forma. E de repente chegou alguém assim, e ele disse: eu troco contigo, me dá a oportunidade para mim entrar no teu lugar, porque o que eu estou vendo não é o que você está vendo, não é o que você está sentindo. Então diz a história que este soldado entregou a sua vida a Cristo, entrou no campo de concentração e entregou a sua vida para morrer, porque ele tinha certeza, convicção de que a sua alma estava sendo levada aos céus. Queridos jovens, nós estamos vivendo dias difíceis, não sabemos se a perseguição não chegará a nós. Um dia antes da eleição aqui no Brasil, do segundo turno, nós estávamos reunidos aqui, em oração e consagração. E todos os cristãos do Brasil, em constante oração, uma certeza que o candidato apoiado pela direita seria eleito. E eu disse para os irmãos aqui aquele dia: e se Deus quiser provar a nossa fé, e amanhã nós formos derrotados nas urnas? Por quê? Porque nós estamos sendo vistos por muitas igrejas perseguidas desse mundo como uma igreja morta, como uma igreja que não tem mais convicção. Assim como nós olhamos para os americanos, que era o país mais evangelizado, mais cristão do mundo e hoje não é mais, assim os irmãos da China, da Coreia, estão olhando para o Brasil, e tem um vídeo que diz que um pastor brasileiro foi na China e visitou cristãos perseguidos e disse: nós vamos orar por vocês, com orgulho da igreja brasileira. Mas os irmãos chineses disseram: vocês orarem por nós? Quem necessita de oração é vocês. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, sem Bíblia, porque não deixam nós termos. Nós oramos a Deus 24 horas por dia. Vocês não vão nem nos cultos de oração. Vão orar por nós quando? Se nós oramos mais do que vocês, e nós estamos muito felizes assim, porque esta igreja na China é a que mais cresce nos últimos anos. Queridos, viver uma vida de dedicação a Deus, separados, diferentes, é o que Deus exige desta geração. Vida diferente. Mas nós
pregamos diferença, nós sabemos o que é diferença, mas não vivemos a diferença. Hoje eu recebi um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falava das festas de crente. Sabe que às vezes dá vontade, irmãos, de fazer o casamento aqui e sair e ir para casa, sinceramente, porque dói no coração participar de muitas festas de crente. Porque aqui, até sair da igreja, são todos crentes, mas na festa dos 15 anos, do casamento, das bodas, cadê os cristãos? Cadê a diferença? Cadê o temor a Deus? Deus está cobrando de nós, não é só de vocês que são jovens, é a igreja que mudou. Não é culpa dos jovens que estão aqui, mas é de uma geração que deixou as coisas andarem conforme o inimigo quer. Que não somos mais oposição às obras do diabo. É uma igreja que está se desviando por completo, com a Bíblia debaixo do braço, com várias versões na estante. Mas o texto bíblico já não causa mais o que causava no passado nas nossas vidas. Nós estamos com os ouvidos fechados para as verdades de Deus que fazem a diferença na nossa vida. Para vivermos, queridos jovens, o que Deus exige é somente quando nós entendermos o que é andar no centro da vontade de Deus. O que é o centro da vontade de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar? Quantas vezes nós ouvimos de muitos apenas desculpas? Pastor, eu conheço meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Cheios de argumentos, sabedorias humanas. Mas a Bíblia diz que a sabedoria humana é como trapo de imundícia. Sabedoria vem dos céus. E a sabedoria dos céus é tirar o homem do pecado. É nos dar ferramentas para andarmos no centro da vontade de Deus. Não é outra coisa. E nós vamos ver que só a comunhão com Deus, a busca pela santidade e o arrependimento nos livram da condenação eterna. Não é a minha força, não é o meu querer, não são as minhas palavras, mas é Deus, é o Espírito Santo que vive e habita na vida daqueles que andam na vontade de Deus, que desejam morar exatamente aonde Deus está. O versículo 17 diz assim: ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Temor, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui. Se nós chamamos de Pai aquele que julga com retidão, nós precisamos raciocinar, porque as testemunhas contra nós no dia do julgamento, quem serão? Não são os nossos amigos, não é o diabo, não vai haver defensor, o nosso pastor, os nossos amigos não vão nos defender. Quem nos defende ou nos acusa são as nossas obras, o nosso próprio testemunho diante de Deus, que sonda os corações.
Quando João viu Jesus lá no Apocalipse, os seus olhos como chamas de fogo, porque transpassa qualquer coisa e vai lá no âmago da alma, do coração, e busca o que você ainda não viveu, mas Deus já conhece. Ele sabe o que está no profundo do nosso coração. Quando nós falamos em temor, parece que é tão simples, mas se você ler no Antigo Testamento, era basicamente medo. Exatamente isso. Se você olhar o Antigo Testamento com uma análise aprofundada, você vai ver que Deus avisava com antecedência aquilo que aconteceria com o povo, por causa das suas decisões. E Deus disse para o povo certa vez: não se prostituem, não adorem outros deuses, porque vai acontecer isso, isso e isso. Vocês vão para o cativeiro. E daí quando nós lemos lá, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, primeiro sitiou, não tinha água, não tinha alimentos. As mães começaram a se alimentar dos seus próprios filhos. Deus já tinha avisado, mas faltava temor daquele povo diante de Deus. E a falta de temor desta geração. Quais resultados nós esperamos se nós continuarmos a viver desta forma? O que você espera? O que você tem feito? Quais os pensamentos que vêm a você, que te tiram o sono, que te tiram a paz? E que quando você olha para a Bíblia, parece que é um espelho que está mostrando para você os erros que você tem vivido. Queridos irmãos, esta é a geração que mais conhece Bíblia. Há 20, há 30 anos passados, existia apenas a Bíblia corrigida de Almeida e a atualizada de Almeida. Hoje nós temos mais de 30 versões da Bíblia. Comentários bíblicos, dicionários, que muitos de nós temos acesso. Somos especialistas em argumentar sobre a palavra de Deus. Eu sei que aqui tem gente que nas perguntas bíblicas, né, são campeões, porque vocês conhecem, vocês sabem, mas quanto mais é dado, mais é requerido. Aonde vai chegar esta geração que sabe qual é a vontade de Deus, sabe interpretar a vontade de Deus, mas decidem viver fora dos padrões, dos princípios da palavra de Deus. E Deus observa essas coisas. Deus não está inerte, Deus não vai apenas aparecer no dia do julgamento, mas Ele olha todas as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas promessas, os nossos argumentos, e muitas vezes descontentes, desobedientes por tudo que está acontecendo. E o mundo de hoje questiona: por que existe o mal? Por que acontece isso? Por que Deus exige tanto? Será que Deus não é amor? E tantas coisas que vêm à nossa mente, e mesmo nós cristãos, nós temos esses questionamentos. Mas a fé deve estar acima dos questionamentos. Nós temos fé
que a Bíblia Sagrada foi escrita por 40 homens, por mais de 3.000 anos, e Deus aprovou porque chegou nas nossas mãos e é uma bênção na vida daquele que lê e pratica e aplica na sua vida. Deus é extremamente justo na nossa argumentação, mas Deus é simplesmente justo. Assim diz a palavra de Deus. Justo. Nada foge aos seus olhos. Tudo que nós fazemos um dia estará diante dele. Talvez alguém possa pensar, mas como? Certa ocasião eu estava falando aqui sobre o milênio e eu ouvi alguém explanar, dizendo que talvez aqueles que não serão salvos no milênio estarão diante do trono branco. E nós não sabemos como, mas os pecados destas pessoas serão expostos. E alguém imagina um grande telão para todo mundo ver os pecados daquele que está sendo julgado. Eu não quero passar por isso, porque eu sou pecador. Eu sou dependente da graça de Deus. Eu tenho os meus maus pensamentos. Eu tenho os meus erros. Mas eu não quero ver lá, num grande telão, alguém dizendo, olha ali, olha o que ele fez, olha o que ele pensava, olha a forma como ele agia. Eu quero estar com Cristo. Eu quero viver uma vida santa, que agrade a Deus. 24 horas por dia, 30 dias por mês, o ano todo, a vida inteira, porque nós conhecemos esse Deus, nós conhecemos esse amor. Queridos irmãos, nós estamos aqui num lugar santo, irmão Carlos. E quantos maus testemunhos nós já vimos. Há poucos dias, eu via com muita tristeza uma pessoa que estava ali as notícias dizendo, o pastor estuprou uma menina e os policiais levando ele preso. Isso anoja, envergonha o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós não agimos desta forma, para que nós venhamos ter a graça de praticar as palavras de Jesus e também ser santos como Ele é, porque Ele é o nosso modelo. Queridos irmãos, nos versículos 18 e 19, diz que Deus nos resgatou da tirania do pecado. Deus nos tirou lá do lamaçal. Nós estávamos caminhando diretamente para a condenação, a perdição. E eu dizia na terça-feira aqui, todos nós nascemos já com os nossos passos direto para o inferno. Mas João 3,16 diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Nós já nascemos nesta condição. E então, Jesus nos deu oportunidade. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E Ele veio mandando o seu Filho amado para a cruz. E pagou o preço da nossa redenção. Mas não foi com dinheiro. Seria muito fácil para Deus, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Dinheiro não mudaria nada. Mas Ele Ele deu o sangue do seu único Filho, para nós vivermos em santidade. Não foi outra coisa, mas foi sangue inocente, que se entregou. Ele não foi levado à força. Pode
estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus se aproximou de Jerusalém. Quando Judas estava na mesa, ele disse: vai logo, faça o que tem que ser feito. E quando os soldados chegaram, ele disse: sou eu, pode levar. E quando Pilatos tentou dar uma oportunidade, Jesus disse: eu sou a verdade. Só faltou ele dizer: crucifica, é isso que eles querem. Eu vim para isso. Ele se entregou por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Sangue inocente. Há prova de amor maior do que esta para nossas vidas? Não há. Não tem registro de outra prova de amor maior do que esta. E nós não temos recursos próprios nenhum, nem a nossa vida, nem o nosso sangue, nem os bens, nem as obras. Qualquer coisa que pudéssemos oferecer não paga, seria tudo totalmente rejeitado. Mas nós temos a graça, que não foi de graça, mas para nós está de graça. E por que desperdiçar? Basta apenas eu me arrepender dos meus maus caminhos, abandonar o pecado e obedecer a Deus e a sua palavra. Não é tão fácil? É fácil de pregar, é fácil de exigir, mas não é fácil de viver. Mas não é impossível. Nós não podemos achar que aceitando Jesus, nós não vamos mais pecar. Mas nós temos algo que a Bíblia nos diz: sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele foge. As tentações fogem, o pecado se afasta. Mas eu tenho que me sujeitar a Deus e a sua palavra. E eu trago aqui um conselho para vocês, jovens, que muitas vezes eu falo isso com amor para vocês. Nós vemos muitos jovens trocando esse amor de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, por tantas coisas que não vale a pena. E o conselho que eu dou para vocês é que estas coisas são passageiras, são prazeres momentâneos, que se você somar todos estes prazeres, não dá uma fagulha do prazer que Deus tem para vocês na eternidade. Nós podemos ter 5 minutos de prazer, 1 hora de prazer, que as emoções vão lá em cima, mas não dá para comparar com o que Deus tem para cada um de nós. É uma cidade santa, ruas de ouro, muros de jaspe, alegria eterna, o fruto da árvore da vida constantemente à disposição para nós. Será que vale a pena nós ficarmos com as migalhas do diabo aqui? E muitos tentam se defender, mas não vale a pena. Agora vai começar as festas juninas. Antes de você participar, procure no Google qual a origem da festa. Aí decida se vale a pena ir ou não. Se é lugar para cristão ou não. Não existe festa junina gospel. É festa mundana. É festa do diabo.
Mas todos nós temos o direito de escolher qual o caminho eu quero andar. Se eu vou trocar o sangue derramado de Jesus por 2 horas pulando quadrilha e bebendo quentão, não vale a pena. Irmãos, vida dupla nunca valeu a pena. Às vezes existem as vidas duplas de pessoas que têm 2 famílias, 2 casas, e uma pessoa, uma das partes não conhece a realidade. Mas na vida cristã não existe isso. Deus conhece todas as coisas. Não tem como esconder. Queridos, no versículo 20, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus preparou o nosso resgate. Ele sabia que Adão não suportaria a tentação. Ele sabia e sabe que nós somos miseráveis, que muitas vezes nós não suportamos a tentação e caímos no pecado. Porém, Ele nos quer por completo e não em partes. Não há como nós darmos o final de semana para Deus e a semana para o mundo. Não há como nós darmos o sábado da Almadur para vir aqui adorar, levantar as mãos e domingo ir na balada. Não fecha, não cola. Deus não aceita. E muitas vezes nós vemos aqui pessoas adorando a Deus, pulando, se jogando no chão, chorando. E nós achamos, irmão Carlos, o avivamento chegou. Mas continua do mesmo jeito na outra semana. Sabe o que era avivamento há 30 anos atrás? Era quebrantamento de alma. Era choro de arrependimento. Era transformação de vidas. Nem tinha muito esses canelas de fogo e não sei mais o que acontece hoje. Não tinha, nem essas nomenclaturas não existia. Mas existia pessoas que eram tirados das drogas, que eram tirados do alcoolismo, que saíam da prostituição e vinham para a igreja, e a partir daquele momento que aceitavam Jesus, viviam novidade de vida, uma transformação total, não parcial. E eu lembro, na cidade de Augusto Pestana, existia o Bastião, que era um funcionário da prefeitura que era alcoólatra. Em uma ocasião, chovia muito e ele caiu na sarjeta. E o pastor Argemiro estava passando e viu, ele ia morrer afogado ali. E tirou ele dali. E ele continuou dormindo na chuva. Mas ele disse, me procura lá na igreja. E um dia o Bastião chegou lá. E ele agradeceu o pastor Argemiro por ter salvo a sua vida. E aceitou Jesus como Salvador. Dali uns dias ele estava na porta como porteiro da igreja, e passou o prefeito da cidade, a cidade é pequena, e ele conheceu o Sebastião na porta da igreja e perguntou para o pastor Argemiro, o que vocês fizeram com ele? Ele simplesmente aceitou Jesus, e Deus transformou por completo. Está faltando essa transformação ainda em pessoas que congregam conosco. Pessoas que saíram de lá, mas não deixaram o que tem lá. Mas o que precisa é uma transformação completa. E esta geração que tem brincado com as coisas de Deus, isso pode custar, não é que nem pode, vai custar muito caro para muitos.
Eu sei que estou sendo pesado aqui para vocês, mas a palavra de Deus é verdade e nada pode ser ocultado. Se nós não pregarmos a verdade, eu serei cobrado, o irmão Carlos será cobrado. E às vezes isso cansa, não é, irmão Carlos? Porque eu já cansei de atender juventude. Em 2006, na metade do ano, eu disse para o pastor Agemiro, eu não quero mais. Cansei da juventude. Fazia quase uns 15 anos que eu atendia a juventude. E eu cansei de aconselhar as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas. Não sai com a namorada depois das 10. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado aonde você está indo. E depois é as mesmas coisas. Pastor, não aguentei. A tentação me venceu. É a mesma história há anos. Colocam fora os dons, perdem tempo, poderiam estar sendo usados por Deus já há muito tempo, mas o pecado não deixa. Jovens, Pedro estava falando para um povo que estava vulnerável por causa da perseguição. Eles tinham motivo. Mas qual é o teu motivo para não viver o verdadeiro evangelho? Existe alguma coisa que impede? Existe perseguição? Ou vamos esperar chegar a perseguição? E se chegar, aí todos nós ficamos muito crentes. Aí nós vamos orar na madrugada, as campanhas de oração vão estar cheias, a escola dominical cheia, os cultos de ensino, os cultos de oração, não vai ter lugar para ninguém. Mas por que deixar esperar chegar um tempo desses, se está tão bom, está tão fácil de seguir a esse Cristo que deu a sua vida por nós? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Queridos jovens, está na hora de tomar atitudes, decisões pela tua vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã eu estarei vivo. E Deus nos dá a oportunidade. E às vezes nós reclamamos, irmão Carlos, tinha muitos jovens, agora diminuiu, a igreja tinha um monte de gente, diminuiu. É a peneira de Deus passando. Graças damos a Deus que vocês ainda estão aqui. E por que não vem mais jovens, mais crentes para a igreja? Muitas vezes por causa do meu e do teu testemunho. Que nós convidamos a pessoa, mas a pessoa olha para mim e diz, ele me convidando? Nem ele vive o que prega, o que diz que prega. Isso afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas de Deus. E muitas vezes eu estou sendo pedra de tropeço para quem tem o desejo de aceitar a Cristo e não vem. Eu acho que chega, né? Senão vocês vão ficar com raiva de mim. Vamos colocar em pé? É a palavra de Deus. E se esta palavra falou com você, e você está pronto, está pronta para tomar uma decisão na tua vida, de não desvalorizar o sangue vertido na cruz do Calvário,
de não trocar Jesus por qualquer prazer que o mundo possa te oferecer. Só você passa aqui. Só você que tem esse desejo, que quer que o Espírito Santo oriente, direcione, tome conta da tua vida. Que você vai fazer um novo propósito com Deus e entregar a sua vida a Deus, para Ele fazer todas as coisas. Só você pode passar aqui. O grupo pode louvar. Se não vir ninguém, eu fico bem tranquilo, irmãos. Bem tranquilo, por quê? É uma mensagem reflexiva. Talvez muitos de vocês não vão conseguir dormir com facilidade, talvez vão acordar na madrugada e vão ficar pensando. E aí o Espírito Santo vai entrar na tua vida. Aí você levanta da cama, vai orar. Orar de madrugada é uma maravilha, é bênção para as nossas vidas. E às vezes o Espírito Santo nos acorda e nós ficamos com medo de passar frio. Mas é muito bom. Nos fortalece. Nós vamos cantar e se alguém quiser passar aqui, passe. Mas se não quiser, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.